Podcast 2, parte 3. Bora lá. Cara, e aproveitando, né? Até queria perguntar, vou perguntar primeiro pro Nicão se tem algum livro que mudou a vida dele em especial, se ajudou ele em algum momento. Cara, tem inúmeros livros, né? Se a gente for falar, é que a gente gosta, como ser humano, sempre colocar aquele, o grande ponto de virada na nossa vida, né? Mas é igual o Nelson falou, são pequenas vitórias. E esse que é o bacana, é você ver essas pequenas vitórias e você comemorar elas e transformar isso num hábito, né? Para você sempre estar vencendo de uma forma bacana, claro, nunca passando por cima de ninguém. Eu lembro que até um hábito, né, puxando pro que o Navas comentou, que eu tenho. Então, assim, a gente está numa universidade, está num curso integral, inúmeras provas, inúmeras ações e tal, coisa que consome tempo, coisa que é boa, coisa que não é. Enfim, toda vez que eu fazia uma prova, independente do resultado, eu gosto muito de comer, né? Então, eu gosto de, pizza, enfim, comidas saudáveis, comidas que também não são, mas são gostosas, enfim. Eu gosto muito de comer. Eu valorizo esse momento de cozinhar, de sentar para almoçar e tal. Então, cada vez que eu fazia uma prova, independente do resultado, claro que demorava para sair o resultado, mas logo em seguida, né? Se a prova era de manhã, eu almoçava, eu fazia questão de almoçar bem, com algo diferente, algo que eu gosto muito de comer. Se a prova era de tarde, eu jantava algo que eu gostava, algo que era diferente. Por quê? Porque eu associava o ato de fazer a prova com aquela comida boa, com aquela sensação prazerosa. Então, cada vez que eu ia fazer uma nova prova, eu tinha essa sensação. Cara, é só mais uma prova que vai me dar prazer, entendeu? E a gente tem, como aluno e tal, a gente sempre vê isso. O cara estuda. Chega no momento de fazer a prova, ele perde o controle, sabe? Mas, qual que é a pior coisa que pode acontecer naquele momento? É você não entrar. Ah, beleza, você não entrou, você não passou, você não tirou nota suficiente. Cara, vai ter um outro momento, entendeu? Não é a última da tua vida. E algumas situações mas ali não, entendeu? Então, ter essa percepção do que é simples no sentido, cara, qual é a pior coisa que pode acontecer contigo, sabe? Então não sofra com isso, não sofra com algo que tá no imaginário. E o Alan comentou, livros que mudaram, né? Isso que eu acabei de falar é um conjunto de, vamos dizer assim, ensinamentos de vários livros dispersos. Então, esses livros de narrativas, quando eu era criança e tal, me ajudaram muito nesse sentido para conhecer em si, né? A forma de ver as situações. Como eram narrativas, eram situações, o cara tinha que acampar lá no meio do gelo, da neve, ele não tinha comida, ele não tinha algo para aquecer ele, então ele tinha que manter a cabeça dele ativa para ele não morrer, por exemplo, entendeu? Então, assim, cara, por que eu vou estar sofrendo aqui agora com algo que eu nem sei se pode acontecer, se o cara lá estava quase perdendo os dedos, tinha que manter a concentração, entendeu? Então, eu fazia essas conexões, assim, vou fazer uma prova, aquela pressão e tal e tal. Cara, tá de boa, tá 23 graus, tá um clima agradável, entendeu? Me dá uma caneta aí, vamos fazer a prova, entendeu? Mas, claro, tem livros que são fantásticos. Eu gosto muito de um livro que eu li faz muito tempo chamado Kon-Tiki. Como, Nicão? Kon-Tiki. Kon-Tiki? O Kon-Tiki é uma história, uma narrativa de um grupo de noruegueses que queriam provar uma teoria que tinha não só a colonização, né, das Polinésias e tal, pelo Pacífico em si, mas também indo do Chile para lá, né, esse caminho inverso. E, eles estavam ali, né, queriam provar isso, como é que eles iam fazer? Eles tinham que ir lá e fazer, né, década de 30 ali, por exemplo, tinha que fazer, não tem outra opção, você quer provar, faz e mostra que dá certo, Tem
eu lembro que teve toda essa situação de, tipo, pô, fazer como era na época para provar que dá certo. Eu tirei desde cedo esses ensinamentos, cara. Você só vai saber se algo funciona testando. Então testa. Claro que antes de testar, você pegar o maior número de dados possível, fantástico. Eles tinham ensinamentos como o pessoal da época fazia para estocar alimento, estocar água, métodos de navegação, enfim. E outro livro que eu acho muito bacana, assim, acho não, eu tenho certeza, é o que eu já falei, o Ferramentas de Titãs, porque ele é um livro diferente, vamos dizer assim. Ele é muito simples e muito rico. Por quê? Porque ele pega as pessoas, é quase que um tete-a-tete. Pô, me diz isso aqui. Ele vai lá e responde. Então esse vai e vem e começa a colocar todas essas respostas num livro só. O que é bacana é que você começa a fazer um comparativo. Então assim, se eu estou treinando, por exemplo, meu corpo e tal, quais são os fatores em comum dos melhores atletas do mundo, sabe? E você começa a perceber que tem pontos em comum. O tipo de dieta, o tipo de mentalidade, o tipo de treino em si. Tá, mas tem um que é de natação, o outro é de, vamos dizer assim, de tiro. Tá, mas o tipo, como eu vou treinar, é muito incomum, sabe? O que diferencia do cara que ganha do cara que perde. Então esse livro para mim é fantástico, assim, te dá uma visão. E ele é um livro de, se eu não me engano, 712 páginas, mas, cara, é aquela coisa que o próprio autor fala. Abra onde você quiser o livro que você vai ter uma experiência diferente, entendeu? Então isso que é bacana. Esse é um livro que tá na lista aí para mim começar a ler depois. Eu tenho mais uns 2 antes desse ainda para ler, né? Mas esse aí com certeza vai ser um grande desafio, 712 páginas. Quero ver se consigo aí em 45 dias, talvez, né? Dentro do meu tempo, porque eu também não gosto de acelerar muito as coisas, né? Só aproveitando, Navas, isso que você falou, a gente tem uma questão assim, pô, eu comecei a ler um livro, eu vou até o final. Tá, isso mesmo. É legal você, começo, meio, fim, terminar tudo aquilo que você pega para fazer. Só que a gente tem que pensar também que se você já extraiu a mensagem que o livro está querendo passar para você, cara, você pode terminar antes. Quem toma uma decisão é você, entendeu? Às vezes a gente fica, não, mas eu vou terminar, daí você tá lá naquele final. É muita enrolação, que não é culpa do escritor também, mas ele acaba fazendo. Então, cara, se você quiser terminar o livro na metade, você aprendeu, ok, entendeu? Eu lembro que o Alan estava lendo um livro chamado Mindset. E daí a gente começou a conversar e tal, ele perguntou, pô, mas você já leu? Eu falei, cara, eu li por osmose, né? Como assim? Eu fui vendo uma folha, outra e tal, porque a ideia do livro é muito simples. Se você fosse resumir, por exemplo, o Alan que leu, fosse resumir o livro, com certeza ele ia falar algo relacionado a mindset fixo, mindset de crescimento. Por quê? Porque a ideia central do livro é essa, o resto são aparelhagens que, para você dar exemplo, melhorar essa forma de retenção desse assunto para a pessoa e tal. Então isso é muito importante, cara. Qual que é o cerne do livro, né? Qual que é o ponto focal desse livro? O que ele está querendo dizer para mim? Qual que é a mensagem? E trate de aprender isso, entendeu? O resto é exemplo, o resto são considerações e tal. Pode falar, Alan. Qual que é o teu preferido? Conta pra nós aí qual foi o melhor momento, ou melhor, qual foi o livro que foi mais especial na sua vida e que você aplicou bastante conhecimento desse livro, né? Conta um pouquinho pra nós aí sobre isso aí. Cara, até eu fiz a pergunta pro Nicão, mas foi uma pergunta meio fake, né? Porque pensando bem, não tem um único só livro, né? Porque todo livro que a gente lê agrega pra gente como pessoa, né? Pelo menos eu penso assim, né? Até o Nicão gosta muito de usar uma frase que é: você nunca entra no mesmo rio 2 vezes, né? É isso? Falei certo? Uhum. Você não... É isso mesmo. Você nunca entra, você nunca passa. A ideia é que o rio nunca vai ser o mesmo, né? A água que tá ali já não é mais a mesma. Você Exatamente. não é o mesmo. Você não é mais o mesmo, né? Então,
Cara, acho que todo livro que a gente lê agrega muito pra gente, né? Como pessoa, igual eu falei, você aprende sobre você, você aprende como lidar com outras pessoas, como ser melhor, seja em algo, né, como um atleta, igual o Nicão falou, uma performance, né? Ou seja no trabalho, seja em casa, né, com seus filhos, não sei. Isso sempre ajuda todo mundo, né? É difícil linkar um livro, mas um livro que especialmente, eu acho que assim, eu digo que está no meu coração, porque ele foi um dos primeiros livros e foi um livro que me ensinou algo que eu não percebia e eu fazia, né? Que é a questão, igual eu tinha falado antes, da escuta ativa. A gente não percebe, até mesmo quando a gente está aprendendo outra língua, né? Que a outra pessoa está falando com você e você já está pensando no que você vai falar em seguida. Então, cara, se você está aprendendo inglês, a pessoa está falando inglês, você nem está escutando o que ela está falando, você já está pensando no que você vai falar. Pô, será que eu vou usar essa frase aqui no presente? Será que eu vou usar um can ali? É um puta medo, né? E você acaba falando tudo errado. Aí você fala errado ainda, né? Você pensa e fala errado. Então, cara, ouve o que a outra pessoa está falando. Quando for a tua vez de falar, fala. Se sair errado, tudo bem, você conserta. Todo mundo erra, ninguém é perfeito. E eu sinto que eu fazia muito isso, né? Não necessariamente no inglês, mas em tudo, né? No português também. E aí, quando eu comecei a ouvir mais as pessoas, eu comecei a entender mais o que as pessoas queriam falar, o que elas queriam transmitir, consegui entender as conversas, né? Para onde isso ia levar. E depois, cara, todo livro veio para agregar muito, né? E é difícil falar de um só. Navas, o que você acha disso? Olha, cara, assim, eu concordo. Primeiro, eu achei fantástico. Eu já tinha ouvido, né, o Nicolas contar dessa experiência, dessas pequenas vitórias que ele levava para a universidade, da forma como ele lidava com as provas, assim. Confesso que eu, às vezes, ficava um pouco nervoso, ficava um pouco apreensivo, assim. E, cara, eu achei fantástico que o que ele usava, né? Essa relação de ele pensar no que ele ia comer depois da prova para fazer a prova tranquilo, pensando que, tipo, é só mais uma prova, tá de boa. E, cara, assim, como você falou, é difícil falar um livro que tenha marcado muito, né? Um livro que traga todo o ensinamento pra gente, né? Vários livros que a gente lê, a gente sempre tira um ensinamento-chave ou uma coisa ali específica daquele livro que vai agregar muito na nossa vida, mas poderia ser O Poder do Hábito, mas eu vou trocar, vou colocar um outro livro que para mim foi muito especial, porque eu li ele 2 vezes também e eu consegui entender a ideia do livro, porque eu apliquei isso na minha vida só na segunda vez, que foi O Milagre da Manhã. Cara, foi um livro, assim, impressionante, assim, porque a segunda vez que eu li ele, eu realmente entrei na história, assim, eu senti na pele, assim, lendo o livro, o que o autor, o Hal Elrod, sentiu por todas as dificuldades que ele passou, assim, e não foram poucas. O cara quase morreu depois, ele perdeu um emprego que era muito bom por causa da crise de 2008 nos Estados Unidos, e ele teve que se reinventar, sabe? E ele começou se reinventando pela corrida. Um amigo dele falou, vai correr na rua, cara. E foi aí que surgiu o Milagre da Manhã, depois disso, sabe? Porque ele tinha vários horários que ele pensou em correr, mas ele achou melhor ir correr pela manhã. E, cara, assim, os ensinamentos do livro, pra mim, os principais, né? São os salvadores de vidas, que são os 6 hábitos que criam o seu ritual da manhã. Inclusive, já vou deixar um spoiler aqui, eu vou falar sobre os salvadores de vidas no nosso desafio do Milagre da Manhã. Esse vai ser o foco do desafio, porque o resto do livro, claro, tem vários insights, várias coisas bacanas que dá para colocar também, mas esse vai ser um desafio focado, pra gente explanar ao máximo esses salvadores de vidas aí, que é o quê? A escrita, você escrever um diário pela manhã ou pela noite, mas indo pro foco do livro pela manhã, né? Escrever umas páginas no diário, ler por 10 minutos aí, pelo menos, pela manhã, meditar, fazer um exercício físico, ter visualizações do que você quer pro teu futuro, ou seja, ou do que você quer pra sua vida,
o que o Michael Phelps fazia, ele colocava fita. Essas visualizações são fitas que você coloca na sua cabeça, pensando, cara, eu já sei onde eu vou chegar, eu já sei o que eu quero pra minha vida, então não interessa o que aconteça, é lá que eu vou chegar. E as afirmações, que é você afirmar isso todo dia, sabe? Afirmar, eu vou fazer isso, eu vou fazer acontecer, eu vou chegar lá e isso vai dar certo. Então, pra mim não só para esse momento da pandemia, assim, mas eu levo isso para toda a minha vida, assim. E sei que tem pessoas também que estão levando isso para a vida delas. Inclusive, tem um grande amigo meu aí que ele tá todo dia acordando lá às 15 para as 5. E eu fico muito feliz de ver ele acordando nesse horário, porque, cara, ele conseguiu achar um propósito, ele conseguiu achar um sentido dentro de tudo que ele tá fazendo, de tudo que ele tá pensando, sabe? E essa foi a mensagem, esse é o livro que me marcou muito e está me ajudando muito até hoje, e com certeza vai me ajudar muito até o resto da minha vida. O Milagre da Manhã. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Esse é o nosso segundo podcast aí. Cara, que irado, assim, vários ensinamentos, várias sugestões, inclusive de livros para vocês lerem aí. Até porque o foco do podcast são livros, a importância dos livros, né? E as experiências que nós tivemos aí com esses livros. Então, não esquece de se inscrever no canal aí, deixa o seu like, deixa o seu curtir, compartilha esse conteúdo aqui com as pessoas que você gosta, porque eu tenho certeza que 1 minuto ou 30 segundos de um ensinamento, de uma ideia que a gente joga aqui, pode ser que faça sentido, pode ser que mude a vida dessa pessoa, pode ser que ela esteja precisando desse 1 minuto. Beleza? Então, a gente conta com a força de vocês aí, tamo junto, é só o começo, e meninas, podem se despedir da galera aí. Eu vejo vocês no próximo podcast. Bom, então, falou, galera, a gente se vê no próximo podcast, muito obrigado pela atenção e tamo junto. Valeu, é sempre um prazer estar aqui com esses dois rapazes, homens gigantes, no sentido de, cara, a força de vontade humana, ela prova que ela pode fazer muito, muito, muito. Então, tipo, se você quer algo, vai lá, faz. A gente brincava, né? Pô, que é real, né? Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Então, a gente até... É uma frase que mexe muito, entendeu? Porque, pô, é verdade. Quantas vezes você fala pra alguém assim, cara, me ajuda com isso aqui e tal, sabe? Caralho, mas não sei o quê. Cara, quem quer dar um jeito, entendeu? Então... Pô, você quer me ajudar? Beleza, bora lá, vamos fazer, vamos... E foi isso que o Navas jogou aí e a gente tá só no começo mesmo. Então, galera, vemos vocês no próximo podcast. Fiquem ligados no canal aí, que tem muita coisa boa chegando, e deixa aí seu comentário, né? Deixa o comentário de sugestão aí, porque a gente traz pra cá, a gente já explana esse assunto aqui e vamos pra cima, beleza? Até o próximo podcast.